Olá, bem-vindos ao podcast Turno da Noite, especial eleições. Nos últimos anos, foram muitos os desafios que os enfermeiros enfrentaram, a começar por uma pandemia que pôs à prova todo o Serviço Nacional de Saúde. Foram anos marcados por uma forte contestação da classe, com os enfermeiros a exigirem melhores salários e condições de trabalho. Deram-se alguns passos importantes, como a criação de um grupo de trabalho para propor um modelo de internato de especialização em enfermagem. Mas está quase tudo por fazer. A Ordem dos Enfermeiros quer conhecer os programas com que os partidos se apresentam às eleições do dia 10 de março e, por isso, convidamos todos os partidos com assento parlamentar para estarem aqui conosco. Esta série de podcast será disponibilizada para todos os enfermeiros e estará acessível no site e nas redes sociais da Ordem. Hoje, a nossa convidada é Alexandra Leitão, deputada do PS e presidente da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. Foi ministra da Modernização do Estado da Administração Pública e fez parte do grupo de trabalho das ordens profissionais. Conosco temos também os nossos convidados residentes, Abel Paiva, professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto, Maria Luísa Ximenes, enfermeira gestora no Hospital Amadora Sintra, e Constança Nunes, enfermeira recém-licenciada, que se prepara para trabalhar fora do país. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Doutora Alexandra Leitão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A minha primeira pergunta é no sentido do internato de especialidade em enfermagem. Foi, como sabe, criado por o atual Ministro da Saúde um grupo de trabalho técnico na dependência da ACSS para desenhar, no fundo, o modelo do internato da especialidade para os enfermeiros. No fundo, uma exigência já antiga dos enfermeiros e também da sua ordem. O que lhe pergunto é, podemos contar na próxima legislatura com o apoio do PS? Queria agradecer o convite, obviamente, para estar aqui presente e dizer que é, penso eu, em geral, muito útil que se conheça os programas eleitorais dos partidos que se apresentam a estas eleições. A dizer também que na apresentação dos programas nós, obviamente, temos questões, grandes questões de natureza mais geral, não vamos ao detalhe da pergunta que me fez, mas em todo caso gostaria de dizer duas ou três coisas sobre isso. Em primeiro lugar, penso que haverá ocasião para isso ainda neste debate, de referir que um ponto fundamental do programa eleitoral do Partido Socialista é, de facto, a valorização dos profissionais de saúde, não apenas médicos, mas essencialmente enfermeiros, técnicos de diagnóstico, etc. Portanto, isso é um ponto fundamental. Depois há alguns aspectos específicos exatamente para a carreira de enfermagem, que ainda terei, espero eu, a oportunidade de referir. E também há um outro ponto, que é, temos a preocupação de não interromper reformas ou mudanças que estejam em curso. Não o fizemos a propósito da reforma do SNS que está em curso. Às vezes em Portugal há muita tendência para estar sempre a mudar e, portanto, a nossa ideia é as reformas que estão em curso são para monitorizar, avaliar e naturalmente, melhorar, rever. E, portanto, aquilo que me diz é que há um compromisso do atual ainda Ministério da Saúde e, portanto, nessa linha, obviamente, iremos manter esse grupo de trabalho e perceber, naturalmente, depois que caminho é que deve tomar, ou seja, não interrompemos análises, estudos ou mudanças estruturais que estejam a ser feitas, naturalmente depois, com os resultados, poderemos ter que atualizar, que trabalhar sobre elas, mas não interrompemos. Muito bem. A minha segunda questão tem a ver com a revisão do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, que a sua doutora acompanhou também. Como sabe, foi um período bastante conturbado em termos de negociação até com as próprias ordens profissionais. Houve um veto por parte do Sr. Presidente da República, mas os estatutos acabaram por ser publicados em Diário da República. Enfim, quase todos os grupos parlamentares têm assumido o compromisso na próxima legislatura podermos, em algumas matérias do Estatuto, nomeadamente na questão, por exemplo, dos atos próprios da profissão, podermos rever algumas considerações que têm sobre, relativamente ao Estatuto e a essas questões em particular. Podemos ter também este compromisso por parte do grupo parlamentar do PS e do PS?
Bom, eu não represento aqui o grupo parlamentar do PS, na verdade, represento apenas, estou aqui apenas nas funções que tive neste programa eleitoral, que foi coordená-lo. Portanto, não represento seguramente o grupo parlamentar do PS, não tive nenhuma função de direção no grupo parlamentar do PS, que ainda está, que ainda é o grupo parlamentar, até à tomada de posse de uma nova composição parlamentar. Mas sobre isso gostaria de dizer o seguinte: o processo de revisão dos estatutos das diversas ordens, na sequência do processo de revisão da Lei Quadro, que depois precisou que todos os estatutos, os vários 20 e tal estatutos de ordens, fossem adaptados, foi um processo extremamente complexo, foi um processo extremamente moroso também, mas sobretudo muito complexo, até porque há diferenças entre as diversas ordens, apesar de haver uma Lei Quadro chapéu. E aquilo que... E essa Lei Quadro deu princípios gerais, quer do ponto de vista estritamente orgânico do funcionamento das ordens, quer do ponto de vista estatutário, do ponto de vista dos atos próprios de cada profissão em si, e sem prejuízo de ser sempre possível melhorar, designadamente a legislação, mas melhorar o que quer que seja, e atualizar, e adaptar, e melhorar. Nós entendemos que este é um trabalho que, enfim, que convém também sedimentar. Lá está. Não devemos estar sempre a alterar, um pouco na linha do que dizia antes sobre o outro tema, não devemos estar sempre a revisitar e a alterar. Às vezes em Portugal há muita tendência para legislar demais. Agora, também é verdade que há duas matérias um pouco diferentes. Uma é a matéria estritamente orgânica, certo, que tentamos que seja comum a todos os estatutos e parte da Lei Quadro, e quanto a essa, se mexer num, se calhar tem que se mexer em todos, e é mais complexo. Não estou a dizer que não seja possível ou que não possa vir a acontecer, mas é mais complexo. Outra coisa é a matéria da definição do que são atos próprios, exclusivos, atos reservados, etc., toda essa nomenclatura, que é mais específico de cada ordem e que eu pessoalmente considero que na ordem dos enfermeiros está demasiado restrito. Eu acho que deve haver aliás está no programa, deve haver uma ampliação dos atos próprios da enfermagem, em linha com o que acontece em muitos outros países da Europa, onde o leque de atos que são reservados aos médicos e o leque de atos que são também feitos por enfermeiros, realizados por enfermeiros, é muito diverso. E isso é muito relevante. E isso afeta diretamente o funcionamento do SNS. Porque, por exemplo, quando em Portugal se discute se há médicos a mais ou se não há médicos a mais e se argumenta com os números da OCDE, esquece, por vezes, que o conceito de ato médico em Portugal é um conceito muito mais ampliado do que, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido faz-se um conjunto de atos, são atos de enfermagem, ou que os enfermeiros podem fazer, que cá são atos reservados aos médicos. E, portanto, quando nós comparamos em termos cegos o número de médicos num e noutros países, por vezes concluímos, mas até há o mesmo número de médicos, só que depois o conceito de ato médico cá é um conceito muito mais ampliado, recortando negativamente outras profissões. E uma das coisas que nós dizemos exatamente no programa, já agora trazendo à colação o programa, é uma revisão de toda essa repartição de atos, por forma a tornar mais eficaz e mais eficiente. E, portanto, nessa matéria, aliás, o Sr. Bastonário já me ouviu dizer isto numa reunião privada, eu não diria outra coisa numa conversa pública, e, portanto, mantenho que esse é um aspecto onde provavelmente uma revisitação seria útil. Muito bem. Eu vou passar então a palavra ao Abel Paiva. Muito bem, Sr. Olha, as minhas perguntas, dado o estadio da minha própria vida, estão relacionadas com o envelhecimento da população. Uhum. Nós temos, em 2015, o Observatório dos Sistemas de Saúde apontava para uma estimativa de mais de 110 mil pessoas dependentes no autocuidado integradas no contexto das famílias. A rede dos cuidados continuados tem uma tipologia que no programa do Partido Socialista pretende ser incrementada, que tem a ver com as equipas de cuidados de continuados na comunidade. E isso é obviamente muito relevante porque aponta para cuidados de proximidade. Essas pessoas têm uma necessidade enorme de cuidados de enfermagem e a investigação mostra que a proporção de cuidados omissos é enorme. A minha pergunta no concreto é a seguinte: há uma dificuldade que tem a ver com a organização dos cuidados de saúde primários. Os enfermeiros que trabalham nas USFs podem ter um incremento remuneratório em função de indicadores e estas equipas de que estamos a falar, dos cuidados continuados de proximidade, estão inseridas num esquema organizacional que se chama Unidades de Cuidados na Comunidade. Ora, que não tem esses incentivos.
E, portanto, frequentemente, os enfermeiros, obviamente, podem tender a preferir trabalhar nas USFs, o que pode dificultar o atingimento desse objetivo que o PS tem no programa de incremento das ECCIs, sendo que, já agora, no último relatório da antiga unidade de missão, era a tipologia da rede com maior taxa de referenciação e que tinha vindo a ver de crescer ano após ano o número de pessoas lá. Eu gostava de ouvir a sua doutora sobre esta questão do facto dos enfermeiros que trabalham aqui não terem esse incremento remuneratório em função dos indicadores, o que pode levá-los a preferir trabalhar nas USFs. Muito bem. Muito obrigada pela pergunta. O envelhecimento da população é um desafio a vários níveis, não é? Um desafio para a Segurança Social, é um desafio e é também um desafio para o Serviço Nacional de Saúde, obviamente. E é um grande desafio que, em primeiro lugar, exige uma grande articulação entre os serviços da Segurança Social, da Ação Social e os serviços da saúde e o Ministério da Saúde. Portanto, estes dois ministérios têm que trabalhar de forma muito articulada para as respostas ao envelhecimento. Isto porque, como sabemos, as entidades, os estabelecimentos, as ERPs, estava a faltar o estruturas. Os ERPs, as estruturas residenciais para idosos, são, enfim, estão na tutela da Segurança Social, mas depois, obviamente, os cuidados continuados e, enfim, os idosos precisam de mais cuidados e, portanto, tem que haver uma maior articulação. E tem que haver também respostas, isto para ir ao encontro do que diz e que está bastante tratado no programa, está tratado no programa, que é a questão de haver respostas, quer domiciliárias para, enfim, para a casa, para aqueles idosos que vivem em sua casa, e já agora um parênteses para dizer que esse acompanhamento domiciliário também permite que os idosos fiquem até mais tempo nas suas próprias casas, o que do ponto de vista da sua autonomia é obviamente mais positivo, mas dizia eu que esse acompanhamento ser feito quer em ERPs, quer no domicílio, e de haver outras possibilidades. Nós, aliás, eu sei que aqui estamos a falar de outra coisa, mas deixem-me só dar esta nota, nós, aliás, até abrimos a porta a que os próprios médicos das ERPs possam prescrever para o SNS, para as pessoas não terem que se deslocar a um serviço do SNS, e, portanto, de facto, essas equipas até equipas de urgência domiciliária, tudo isso é muito importante, numa dupla perspectiva, de maior conforto para os idosos e de desanuviar, de aliviar as urgências hospitalares. Portanto, é uma situação em que todos ganham. E, portanto, se for preciso, e para isso percebo que possa haver, naturalmente, valorizações ou incentivos para quem está adstrito a essas funções, e estamos, obviamente, muito disponíveis para perceber o que é preciso para reforçar essas equipas, porque essa é exatamente uma das tarefas que consideramos essencial. Se for preciso, naturalmente, incentivar, designadamente com incentivos, nós, aliás, até temos aqui um ponto exatamente sobre incentivos, por exemplo, a quem vá trabalhar para o interior, etc. E, portanto, isso abrange também incentivos para o reforço dessas equipas, que obviamente tem que ser enquadrado com as disponibilidades orçamentais, já sabemos isso tudo, mas que obviamente é muito importante para melhorar, repito, não só os cuidados que são dados aos idosos, mas também permitir que eles sejam acompanhados fora, portanto não tenham que ir sistematicamente a urgências hospitalares, o que obviamente tem depois uma função, uma consequência, um reflexo muito positivo no alívio dessas urgências. Sim, sim. E isso está em consonância até com aquilo que tem sido o trajeto, nomeadamente dos países do Norte da Europa, que têm tentado o menos possível a institucionalização das pessoas. Claro. Surge-me aqui uma outra questão que é a seguinte: se nós imaginássemos que com o incremento daquilo que é o plano de ação do Partido Socialista tivéssemos efetivamente cuidados domiciliários de qualidade, qual a vantagem que a sua doutora vê na hospitalização domiciliária? Bom, eu creio, posso cometer um erro, não sou especialista nestas áreas, mas a hospitalização domiciliária tem a ver com situações de cirurgia em ambulatório, desde logo. Situações pós-agudas, mas está sempre na dependência do hospital. Eu acho que é uma fase de transição, pelo menos eu posso estar a dizer uma coisa, repare, não sou
especialista em saúde. Com certeza. Em organização administrativa, sim, e a saúde é uma área cuja organização administrativa lança vários desafios. Mas eu imagino que tenha a ver com, pelo menos, uma fase de transição. Mas confesso que não lhe consigo dar uma resposta cabal. Eu compreendo que transitoriamente, enquanto não temos assegurados as unidades e o investimento nos cuidados de saúde primários, que há tantos anos se promete, isso seja uma solução intermédia. Em todo caso, o facto das pessoas que estão na hospitalização domiciliária continuarem, do ponto de vista financeiro, a estar imputadas ao hospital, isto seguramente era interessante ver estudos comparativos daqueles cuidados prestados pelos cuidados de saúde primários e pelo hospital. Isso só vem corroborar que, de facto, hoje, quando se tenta diabolizar o Serviço Nacional de Saúde e dizer que o Serviço Nacional de Saúde não responde e que, por isso, é preciso recorrer cada vez mais à privatização, só demonstra que o SNS chega a muitos lados e tem muitos gastos e que o acréscimo enorme de orçamento que foi dado ao Serviço Nacional de Saúde não é demais, tendo em conta as necessidades da população. Naturalmente que uma população mais envelhecida, como aquela que temos hoje, é uma população que vai pesar em termos de orçamento no SNS e daí que nós tenhamos que continuar a investir no SNS. Eu não sou daquelas pessoas que acham que há dinheiro a mais no SNS, pelo contrário, é preciso continuar a investir no SNS e também é preciso fazer melhorias organizativas. E as duas coisas juntas, acho eu, com trabalho, com muito trabalho e com muita dificuldade, poderão melhorar aquilo que é, acho eu, a joia da coroa da nossa democracia em termos de Estado Social, que é o SNS. Muito bem, aqui o foco é, no fundo, nós conseguirmos mais financiamento, investir mais nos cuidados de saúde primários, que é aquilo, os cuidados de proximidade que está está bastante desenvolvido. E retirar um bocadinho o foco sempre da nós temos um hospital. SNS e até um bocadinho hospitalocêntrico, não é? Em que temos um bocadinho hospitalocêntrico. Às vezes, muitas vezes, de certeza, a maior parte das vezes, por alguma ausência de resposta. As pessoas sentem que têm que ir ali porque não têm médico de família. Aberta, não é? Exato. Portanto, um dos aspectos fundamentais para melhorar o SNS é diversificar as portas de entrada. Nós temos várias portas de entrada. Os cuidados de saúde primário, o próprio SNS 24, mas também as próprias ERPs, no caso dos idosos. Mas diversificar as portas de entrada. E, de preferência, inclusivamente, que em alguns casos a pessoa não vá, obviamente, ao hospital. Por exemplo, duas medidas que temos, que é dotar, não tem que ser todos, obviamente, mas há alguns centros de saúde de referência, dotá-los de meios de diagnóstico básicos. Não estamos a falar de ressonâncias magnéticas, mas de meios de diagnóstico mais simples. E tem nomeadamente a questão das equipas de emergência de enfermagem. Exato, e de equipas de urgência que o que fazem é evitar que situações que não são graves não tenham, de facto, que ir ocupar as urgências dos hospitais, que depois são a face visível de uma situação muito difícil e também a face visível, não obviamente por culpa, muito pelo contrário, das pessoas que lá trabalham, mas por causa desse fluxo exagerado às urgências, por falta de alternativa. Não estou a culpar ninguém para as urgências, nem por falta de alternativa, e isso faz com que às vezes a imagem pública sejam urgências cheias, pessoas nos corredores, etc. E isso quebra uma relação de confiança entre os cidadãos, os utentes, os doentes e o Serviço Nacional de Saúde, que é por um lado injusta, até para quem lá trabalha, e é perniciosa para um Estado social que, repito, tem como sua principal luz o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Luísa. Então, eu vou tentar fazer-lhe 3 perguntas. Concordo que eu não diabolizo o Serviço Nacional de Saúde. Eu sou enfermeira há quase 40 anos, ou mais, e sou enfermeira-chefe da maior urgência de Lisboa, e o que eu verifico é que, por mais investimento, e tem-se feito, até duplicou nos últimos anos, que se faça no Serviço Nacional de Saúde, o valor do ganho dos cuidados de saúde não é satisfatório. E isto deve-se, acima de tudo, a meu ver, e julgo que da maior parte dos enfermeiros, a uma péssima gestão do Serviço Nacional de Saúde. Começa logo porque, quando falou na porta de entrada dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que 90% é através dos serviços de urgência. Isto tem a ver com uma péssima gestão. Quando fala dos médicos, e gostei muito do que disse sobre esse aspecto, embora Portugal seja um dos países da Europa com melhor rácio de médico por 1000 habitantes, os médicos não chegam.
E isso tem a ver com a gestão e tem a ver com uma mentalidade corporativista e retrógrada que tem que ser combatida e que até agora ainda ninguém conseguiu. Eu pergunto, no futuro, se este novo PS, este novo governo, se for do PS, se vamos continuar como continuámos estes 8 anos, que ainda não vi, porque o diagnóstico está feito, os planos de ação estão feitos, mas, olha, prática ainda não vi nenhuma. Ainda não consegui ver na prática quem é que vai executar esta mudança. O que é que o PS pensa fazer se for governo? Uma segunda pergunta é se o novo governo vai continuar a manter a posição relativamente a não admitir que os enfermeiros sejam tratados, se bem sei que não são só os enfermeiros, mas neste caso interessam-nos os enfermeiros, no que diz respeito ao reconhecimento compensatório do risco e penosidade da sua profissão e à possibilidade da reforma antecipada. Estes são temas que interessam profundamente todos os enfermeiros que falam comigo. Imagino que sim. Obrigada, Sra. Enfermeira. Queria dizer, quanto ao que disse, 3 coisas. Uma de natureza geral, dizendo que eu concordo que é preciso melhorar a organização. E uma das razões pelas quais me parece que esta reforma, que ainda não deu frutos, nem podia ter dado, mas que está em curso, é boa, é porque ao permitir, ou não é ao permitir, ao potenciar, e é seu objetivo, fazer uma gestão integrada dos cuidados primários e dos hospitais, permitir que eles, ao trabalhar em rede, se enviem, portanto, giram isso sem ser tão hospitalocêntrico. Ou seja, se essa gestão é feita em rede, a administração pode fazer esta gestão, dizer isto entra por aqui, isto entra por ali, isto vai diretamente para o hospital, e é essa gestão em rede, que aliás, a gestão em rede, volto a falar, trazer à colação os meus conhecimentos de organização administrativa em todas as áreas da administração pública, é o que está a ser aplicado e é o futuro, e nos hospitais, no Serviço Nacional de Saúde tem esta função importante, que é exatamente não ser, tentar que os hospitais não sejam a tal 90% de porta de entrada, e por isso temos que melhorar os cuidados de saúde primária e pô-los a trabalhar em rede sob a mesma perspectiva, ou seja, este meio diagnóstico ser feito ali, não ter que ser feito no hospital, este tipo de situações, não vir para o hospital, ser desviado para o centro de saúde ou para os centros de saúde que estão na rede daquele hospital e por aí adiante. Isso está a ser feito, eu espero que dê os seus frutos, em todo o caso, terá que ser monitorizado, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto a essa reforma não ter ocorrido, eu não sei se me conhecem mais ou menos da minha vida pública, eu não sou muito dada a desculpas. Aliás, digo as coisas como tenho que as dizer, um bocadinho quase dou a quem doer. Mas aqui vou dizer uma coisa que pode soar a desculpa, mas que eu genuinamente acho que não é uma desculpa. Enfim, a pandemia atrasou isto tudo. Nós temos esta perspectiva de rede desde antes da pandemia, ou desde 2019, com a alteração da Lei de Bases da Saúde, etc. E depois, de facto, há 2 anos, que não são perdidos, no sentido em que demonstraram uma capacidade do povo português, do SNS, etc., que nos deve orgulhar a todos, e em especial ao SNS, mas que foram perdidos no sentido de uma série de coisas que, obviamente, não puderam ser feitas. E, portanto, não estou a dar isto à laia de desculpa, mas, na verdade, nunca tivemos nos últimos... Eu tenho 50 anos e nunca vivi nada tão disruptivo na minha vida, creio que se calhar muitos de nós não, como aqueles 2 anos. E, portanto, repito, não servindo de desculpa, é um facto. E, portanto, isso também explica alguma coisa. Mas acho que sim, que essa reforma tem que avançar, essa gestão em rede tem que avançar, essa melhoria da administração, e agora vou dizer uma coisa, essa evolução, no sentido de as opções em termos de atividades, em termos de repartição de tarefas, em termos de repartição de responsabilidades dentro do SNS, ser feita em função daquilo que dê maiores ganhos de eficiência e de eficácia. Seja entre diferentes organismos, entidades, centros de saúde, hospitais, estou a falar da repartição de tarefas e responsabilidades, seja entre diferentes formações, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, etc., seja em termos de internalização de soluções. Porque hoje o SNS já faz muita coisa. Eu penso que o SNS não é nas áreas da urgência, obviamente, mas, por exemplo, ao nível de meios de diagnóstico, da anatomia patológica, etc., pode internalizar mais soluções do que aquelas que hoje faz, com ganhos de despesa, porque hoje há muita despesa que se sai do SNS por via dessa externalização de meios, sobretudo meios de diagnóstico, está avaliada em cerca de 5 mil milhões de euros,
não, 2 mil milhões de euros essa externalização, e também ao nível, obviamente, da valorização da carreira de enfermagem. De mim nunca ouviram dizer outra coisa, eu sou muito sensível à questão da valorização da carreira de enfermagem. Um hospital funciona muito à base dos seus enfermeiros, da sua qualidade. Enfim, quem me conhece já me ouviu dizer isso muitas vezes e, portanto, sem me comprometer, obviamente, com questões que são da negociação sindical, que têm, obviamente, que ver com margem orçamental. Nós temos tido sempre muito cuidado em não pôr em causa essa margem orçamental, mas de mim sempre ouvirão dizer que a valorização da carreira de enfermagem é um ponto fundamental para o nosso sistema funcionar melhor. E sobre a reforma e a A publicidade? valorização nas suas várias dimensões. Salarial, condições de trabalho, conteúdo funcional, nas suas várias dimensões. Mas precisamente para a reforma, considera que os senhora enfermeira, enfermeiros devem ser tratados de uma forma diferente? Não vou, como compreenderá, não vou adiantar. Prometer tudo a todos nunca dá bom resultado. Não é isso que eu estou a fazer aqui. Eu digo que não tenho nenhuma dúvida que a valorização nas suas vários aspectos dos profissionais de enfermagem, da sua carreira, da sua aposentação, é fundamental, porque são a base do sistema, porque são, enfim, por várias razões, que não quero também pôr em causa nenhuma outra carreira da saúde, antes pelo contrário, são todas, obviamente, da nossa vida depende delas, mas muito queria pôr aqui um enfoque, porque não estou a dizer pela primeira vez. Agora, não posso aqui, em consciência, comprometer-me com mais do que isto. Muito bem. Constância. As perguntas que lhe vou dirigir dizem respeito à imigração. Todos nós sabemos que a imigração é uma realidade muito presente na vida dos enfermeiros portugueses, inclusive na minha, como já foi referido. E, neste sentido, eu gostaria de lhe perguntar de que maneira é que o Partido Socialista aborda este fenómeno. Genericamente, o fenómeno enfim, Portugal sempre foi um país de emigração, não é? Era uma emigração com perfil diferente, ou essencialmente com perfil diferente, nos anos 60, menos qualificada. Hoje é uma imigração mais qualificada, embora também emigre muita gente menos qualificada. Recentemente houve um trabalho muito interessante, um estudo muito interessante, coordenado pelo professor Rui Pena Pires, em que isso é muito visível. Diz-nos, já só saem agora pessoas qualificadas. Não, saem pessoas qualificadas e menos qualificadas. A diferença é que nos anos 60 só saíam pessoas menos qualificadas, também não tínhamos tantas pessoas qualificadas, não é? Nós de facto, enquanto país, ganhámos a batalha das qualificações. Temos um problema, e é aí que eu vou chegar, que é, ao aumento generalizado das qualificações, não correspondeu ainda uma resposta da economia com salários compatíveis. Ou seja, as pessoas, os jovens, estão cada vez, esta é de facto a geração mais qualificada de sempre, estão muito mais qualificados, mas depois sentem, e bem, que têm que ter salários e condições de trabalho compatíveis com esse esforço de qualificação que eles próprios e os seus pais fizeram neles. E isso é preciso uma economia mais robusta. Não é só o Estado pagar mais, é preciso uma economia mais robusta, que seja mais produtiva e que permita, quer aos privados, quer ao Estado, de facto, ter salários compatíveis. E, portanto, isso tem a ver com a visão que se tem para a economia. Não vou aqui falar da visão para a economia, não acho que seja, mas a resposta é essencialmente esta. Claro que esta resposta é uma resposta essencialmente estrutural. E as respostas estruturais demoram mais tempo, o que significa que pode ser uma resposta que neste momento não seja imediata e, portanto, aquela que todos gostaríamos de ouvir. Mas se eu estivesse aqui a dizer que está tudo resolvido porque amanhã falando de enfermeira, porque é o que estamos a falar, mas podia dizer outra carreira, amanhã vão passar a ganhar o dobro, ninguém acreditaria em mim. Porque isso não é... Se eu dissesse assim, de repente não há problema. Amanhã fica toda a gente a ganhar... Se o PS for eleito, fica toda a gente a ganhar o dobro no dia seguinte. Não acreditariam em mim, eu enfim, há outros partidos, outro partido que faz isso, mas eu não o farei. Agora, é preciso, de facto, trabalhar na economia, sobre a economia, e é preciso também que o Estado tenha outra visão sobre as carreiras da administração pública em geral, que nestes últimos anos continuaram a ser um bocadinho penalizadas, menos nos últimos anos, mas mais penalizadas, por forma a que os salários se tornem mais atrativos. Gostaria, contudo, de dizer duas coisas mais sobre isso. A primeira é que dificilmente, não digo no médio prazo, digo até no longo prazo, Portugal irá competir com salários, por exemplo, dos países escandinavos ou até da Holanda. São muitos anos diferentes, de muitos anos de um país que é mais pobre, de um país que chegou mais tarde à União Europeia, etc, etc. E, portanto, é normal que dizer assim, vão ganhar como se ganha no Reino Unido. Isso é muito difícil num horizonte próximo.
Mas também acho que essa não é a única solução. Tem que passar por uma valorização salarial, ainda que não consiga chegar a esses níveis, tem que passar por outra coisa. Não sei se concorda comigo, mas quando se fala em valorizar e em condições de trabalho, não se está a falar só do salário. Está-se a falar em condições de trabalho em geral. E voltando à questão do conteúdo funcional dos enfermeiros, julgo saber que uma das questões que, por exemplo, faz com que muitos enfermeiros portugueses sejam, por exemplo, sintam muito mais realizados em países como o Reino Unido, é o facto do seu conteúdo funcional ser muito mais próximo daquilo para que eles se licenciaram. Os enfermeiros portugueses são pessoas muito qualificadas, com cursos superiores, que depois, por vezes, creio eu não estar a dizer tolice, quando digo que se sentem menos valorizados no conteúdo funcional que são muitas vezes chamados a fazer. E isso não é o que acontece noutros países da Europa. E aí acho que esse tipo... Claro, também temos que falar de horários, temos que falar de cargas de trabalho, temos que falar de tudo isso. Mas este aspecto, porque tem a ver com a própria organização do sistema, acho que é um aspecto que podemos melhorar também. Não sei o que é motiva especialmente assim, mas também não é o momento para saber, mas acho que estas várias vias têm que ser trabalhadas. A outra pergunta que lhe gostaria de fazer era que medidas é que o Partido Socialista apresenta para que os enfermeiros portugueses possam ficar em Portugal, ou seja, reter os enfermeiros portugueses? Como lhe digo, além dos aspectos que têm a ver com a valorização da carreira, que genericamente estão tratados no programa e que depois têm que ser declinados na aposentação, nas horas extraordinárias, no tal subsídio de que falava a senhora enfermeira, e noutras coisas, e no próprio salário, por exemplo, têm que ser puxados novamente pelo aumento do salário da carreira geral técnico superior, que normalmente têm que ser puxados outra vez, puxados no sentido em que a carreira tem que ter a evolução compatível com a alteração para cima que foi feita na tabela remuneratória única das carreiras gerais, mas dizia eu que além disso é valorizar os enfermeiros também no quadro geral do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas tem uma medida também que tem a ver com o incentivo à habitação no programa, que é uma medida também interessante que está para os profissionais de saúde em geral. Eu penso que tem a ver com os incentivos especiais aos profissionais de trabalho em territórios menos atrativos. Exatamente. Também é uma medida interessante. Bom, doutora, só mais uma última questão, que no fundo o diagnóstico em termos de saúde está conhecido. Há de facto alguns temas que são mais sensíveis e até mesmo consensuais em algum espectro partidário. Vê com bons olhos que após o dia 10 de março, no período já pós-eleitoral, independentemente da configuração que possa acontecer, quer na Assembleia da República, quer no Governo, ser possível fazer-se um pacto de regime, um acordo político para a saúde, nestes aspectos que são mais essenciais e que, de alguma forma, tragam estabilidade ao setor da saúde? Olha, eu vou-lhe dar uma resposta que me vincula, uma resposta que tem dois disclaimers, ou que tem duas, para não usar o inglês, que tem duas notas prévias. A primeira é que me vincula apenas a mim, e a segunda é que tem a ver com a forma como eu vejo a questão dos pactos. Eu não sou muito favorável a pactos de regime. Vincula-me apenas a mim. E não sou muito favorável a pactos de regime por 3 razões. Em primeiro lugar, porque acho que eles devem ser deixados para questões em questões de soberania, por exemplo, eu estou-me a referir essencialmente à justiça. Eu acho que na justiça faz sentido falar de um pacto de regime, porque a justiça é uma função de soberania, é um poder, os próprios tribunais são órgãos de soberania e são essenciais a que haja um Estado, a concepção global do Estado de Direito. Não são nem mais nem menos do que outras funções, pelo contrário, se olharmos para o valor que está em causa, então quem trata da nossa saúde está sempre acima. Não é isso. Tem a ver com a própria concepção, porque se a justiça for arma de arremesso, depois temos consequências que não sei onde vamos parar e estamos a vê-las. Portanto, e porquê que eu não sou tão favorável? Porque nas áreas de prestação máxima e máximas, a saúde, a educação e a segurança social, mas sobretudo a saúde e a educação, que são áreas típicas do Estado prestador, típicas do Estado Social de Direito, são áreas também onde há uma informação, no sentido de conformação ideológica forte.
E uma das coisas, enfim, isto aqui não estou a fazer política partidária, não é esse o objetivo, mas uma das coisas que às vezes eu sinto é que o Partido Socialista e algumas posições que tomou antes são muitas vezes acusadas de preconceito ideológico, mas não é só de uma perspectiva, digamos, de Estado social e de intervenção do Estado na sociedade que é uma perspectiva ideológica. A perspectiva contrária, que diz que tudo deve ser contratualizado com privados, que o SNS deve ser uma coisa mínima e que o que deve fazer é externalizar e contratualizar com privados, também é uma perspectiva ideológica. Nenhuma das duas deve ser diabolizada. Não se pode dizer que a primeira é preconceito e a segunda é conceito. Ambas são conceitos, ambas são ideologia. Por isso é que votamos, por isso é que escolhemos. Nenhuma delas é preconceito. Ambas são posição ideológica, ambas válidas. Eu tenho uma, muito firme, muito firme, mas respeito, obviamente, a outra. E exatamente por as áreas de prestação serem áreas em que a concepção dos partidos varia muito, externalizamos, internalizamos, contratualizamos com privados, internalizamos mais, temos uma preferência por um Serviço Nacional de Saúde grande e forte, ou pelo contrário, por um Serviço Nacional de Saúde mais mínimo, que contratualize com privados. Tudo isto são fatores que, muito bem, são alternativa entre projetos políticos, e tudo aquilo que funciona como alternativa democrática entre projetos políticos não me parece que seja o terreno favorável a um pacto de regime. Muito bem. Termina aqui esta edição do Turno da Noite. Agradeço a presença de todos e espero que esta tenha sido uma conversa esclarecedora. Siga-nos no site e nas redes sociais da Ordem dos Enfermeiros e não perca o próximo Turno da Noite, especial eleições. Muito obrigado.